Exemplo 5. Bom, pessoal, lá no cálculo 1 a gente via que se uma função de uma variável fosse derivável, né, se ela tivesse a derivada, f', então que significava que ela era contínua. Aqui a gente não tem, tá? Aqui pode ser que a função tenha derivadas parciais com relação a x e com relação a y, mas mesmo assim ela não seja contínua, é o que a gente vai ver nesse exemplo agora, tá? Então considere f de xy igual a xy sobre x² mais y², se o xy for diferente de 0, 0, e 0 se xy for igual a 0, 0. Tá? Então vamos ver novamente como que fica a derivada com relação a x no 0, 0. Então como ela muda de expressão aqui, eu preciso calcular usando limite. Por definição, quem é a derivada parcial é o limite, quando h tende a 0, de f de 0 mais h, 0 menos f de 0, 0, sobre h. Ok? Então aqui vai ficar f de h0. h0, então h tende a 0, mas é diferente de 0. Então esse ponto aqui não é 0, é diferente de 0. Então a função nele vai ser essa aqui. Onde tem x eu vou trocar por h e onde tem y por 0. Então vamos lá, vai ficar então h vezes 0 sobre h² mais 0². Tá? É assim que vai ficar a função. Menos o valor da função no ponto, que é 0. Opa, esqueci do limite, calma. Então vai ficar o limite, quando h tende a 0, de h vezes 0 sobre h² mais 0² menos 0 sobre h. h vezes 0 aqui vai ficar então já 0, então vai ficar o limite, quando h tende a 0, de 0 menos 0, né? Então em cima vai ficar 0 sobre h. Então vai ficar o limite, quando h tende a 0, de 0. O 0 não depende de h, então isso é 0. E a derivada da f com relação a y no 0, 0. Então usando a definição de novo. Limite para k tendendo a 0 de f de 0, 0 mais k, menos f de 0, 0 sobre k. Tá? Muito bem, então aqui 0 e k também é um ponto diferente de 0, 0, porque o k tende a 0, mas é diferente de 0. Então onde tem x eu vou colocar 0 e onde tem y eu vou colocar k. Então isso é o limite para k tendendo a 0 de 0 vezes k sobre 0² mais k² menos f de 0, 0, que é 0, dividido por k. Então isso aqui é o limite, quando k tende a 0, de quem? 0 vezes k, aqui vai dar 0. 0 menos 0, 0. Então 0 sobre k, isso é o limite, para k tendendo a 0, de 0. 0 não depende do k, então isso é 0. Então, tanto a derivada da f com relação a x, quanto em relação a y no 0, 0 é 0. Mas e quanto é o limite, então? Vamos verificar se essa função ela é contínua. Como que eu verifico se essa função é contínua no 0, 0? Eu tenho que verificar se o limite dela, quando eu me aproximo de 0, 0, dá 0. Então, por outro lado, né? Então, por outro lado, quem é o limite da função? Limite de f de xy, quando xy tende a 0, 0, dá quanto esse aqui? Ele é o limite, quando xy tende a 0, 0. Quem é a função? Quando xy tende a 0, 0, mas é diferente de 0, 0, então a função é xy sobre x² mais y². Então, olhando para essa função aqui, esse limite aqui, ele não existe. Pois, vamos pensar aqui, ó, se eu pego qualquer eixo, pessoal, se eu pego x igual a 0, isso zera. Se eu pego y igual a 0, isso zera. E se eu pegar x igual a y? Então aqui vai ficar x² sobre 2x². Cancelando o x² vai ficar meio. Então a gente acha um caminho onde o valor dá diferente. Então, pois
se tomarmos gama de t igual a tt, né? Que é a reta x igual a y igual a x, temos g de t como sendo f de gama de t, f de t, que vai ser, quem é f de tt? Ela vai ser t ao quadrado sobre 2t ao quadrado, né? Substituindo aqui no lugar de x é t, no lugar de y é t, né? Que é meio, tá? Se t é diferente de zero, né? Claro. E para t igual a zero, ela vale zero. Então, logo, o limite, quando t tende a zero, de f de tt, é quem? É o limite, quando t tende a zero, de meio. Mas meio independe de t, então isso é meio, que é diferente de zero, que a gente verificou aqui que deu nos outros dois. Deu 0 e 0. Né? Aqui, ó. Aqui deu 0 e aqui deu 0. Né? Então aqui foi usando, ó, aqui foi usando a curva H, né? H0, e aqui foi usando a curva 0K. Né? Ou 0T, vai dar a mesma coisa. Por aqui a gente já consegue perceber que vai dar 0 nas duas, tá? Então por isso, e aqui é diferente, então a gente achou um caminho onde ela é diferente do valor dela no 0, 0, que é 0, tá? Ok? Então, se eu achei um caminho onde a minha função sobre aquele caminho dá diferente do valor dela no 0, 0, então significa que ela não pode ser contínua, né? Então, o limite não é 0, que é exatamente o valor de f no 0, 0. Então, f não é contínua, tá? Então, escrevam aí, logo, f não é contínua em 0, 0. Então, com isso, o que a gente concluiu? A gente concluiu que eu tenho, então agora, nesse caso, eu posso ter uma função que possui derivadas parciais no 0, 0, por exemplo, num ponto. Então, ela é derivável nesse ponto, mas não é contínua nesse ponto, tá? Antes, lá para a função de uma variável, se ela fosse derivável, então ela seria contínua. Aqui isso não vale mais.